Módulo 3. Documentos do processo de requisição de compras. Iniciando pelo módulo 3.1. Documento de formalização de demanda. Até agora nós vimos o mapa geral do processo de compras e as diferentes rotas que uma contratação pode seguir. Agora vamos dar um zoom e focar na primeira peça de todo esse fluxo, o documento de formalização de demanda. Pensem no DFD como alicerce de um prédio. Se ele não for bem feito, toda a estrutura que vem depois fica comprometida. É aqui que a sua necessidade, a dor da sua secretaria começa a se transformar em um projeto real. Ao elaborar o documento de formalização de demanda, a secretaria dá o start na fase de planejamento. Certo? Mas por que ele é tão importante? Primeiro, porque ele organiza a demanda. Ele nos força a colocar no papel de forma clara o que precisamos, garantindo que todos os envolvidos estejam na mesma página. Segundo, ele é a base para todo o planejamento. Fazendo uma simples analogia, é como se fosse a certidão de nascimento da licitação. Sem ele, as próximas etapas, como o estudo técnico e o termo de referência, simplesmente não acontecem. E terceiro, ele é essencial para o plano de contratações anual, o PCA, etapa importante do planejamento. É nele que será definido o que a prefeitura irá contratar durante o ano. E para fechar, é fundamental entender que o DFD não foi uma invenção nossa. Ele possui uma base legal sólida que orienta sua elaboração, nos dando segurança e padronização. As principais normas que regem o DFD são o artigo 42 da nossa Instrução Normativa, número 3 de 2024, e o artigo 8º do Decreto Federal 10.947 de 2022, que estabelece as diretrizes em nível nacional. Saber disso nos dá a tranquilidade de que, ao preencher o DFD corretamente, estamos seguindo as regras e construindo um processo seguro desde o primeiro passo. Muito bem, pessoal. Agora que já entendemos a teoria, vamos ver na prática como preencher cada campo deste documento tão importante. Vamos analisar cada ponto do documento, usando as instruções do nosso próprio formulário para não deixar nenhuma dúvida. Identificação da unidade requisitante. Aqui vocês devem indicar o servidor responsável, matrícula, e-mail, cargo e a unidade. O objetivo é simples: identificar quem é o dono da necessidade e a quem a equipe de análise pode procurar para esclarecimentos. Objeto da contratação. Nesse campo, vocês vão descrever o problema a ser resolvido. Sejam claros e objetivos, por exemplo, contratação de serviço de vigilância ou aquisição de material de escritório. Estimativa do valor da contratação. Quanto estimamos que isso vai custar? Atenção! Aqui não é necessário fazer uma pesquisa de preços formal. Nesta etapa, vocês devem indicar o valor que está previsto no orçamento para essa demanda. Podem se basear em contratos anteriores, mantendo, aumentando ou reduzindo o valor, conforme a estimativa de vocês. É um valor de partida que será ajustado posteriormente. Estimativa da quantidade da contratação. Quantos itens ou qual a dimensão do serviço? A lógica é a mesma da estimativa do valor. Podem ser usados dados de contratações anteriores, o histórico de consumo da unidade ou um novo levantamento de necessidade. Previsão de início da contratação. Para quando precisamos que o serviço seja executado ou o material entregue? Aqui vocês devem indicar a data prevista para a assinatura do contrato ou emissão do empenho. Um alerta importante: observem o vencimento dos contratos e atas de registro de preços que já estão vigentes para não haver interrupção dos serviços. Justificativa da contratação. Este é talvez o campo mais estratégico. Como nosso formulário explica, a demanda não representa o objeto da futura licitação, mas sim a situação que será sanada através dele. A justificativa deve explicar por que essa contratação é necessária e se ela atende ao interesse público. Por exemplo, a demanda é o deslocamento de servidores, a aquisição de veículos, a locação de veículos ou terceirização de motoristas são soluções possíveis para atender esta necessidade. Grau de prioridade da contratação. Qual a urgência da contratação?
vocês devem classificar como alto, médio ou baixo. Alto grau para o que impacta diretamente a vida, o patrimônio ou atividades essenciais. Médio grau para o que impacta as atividades da unidade, mas sem risco imediato. Baixo grau para contratações rotineiras, que não geram grande impacto, se atrasarem um pouco. Vinculação ou dependência a outra demanda. O processo tem vinculação ou dependência com outro documento de formalização de demanda. O objetivo é determinar a sequência correta das contratações. Se a compra de um software depende da compra prévia de computadores, é aqui que essa informação deve constar. Equipe de planejamento. Indiquem aqui os nomes e matrículas dos servidores que irão compor a equipe de planejamento. O DFD deve ser assinado pelo responsável pela demanda, formalizando o início de todo o processo. Tudo isso que vimos no formulário está fundamentado na legislação, garantindo que nosso planejamento seja padronizado, seguro e transparente. Preencher o DFD corretamente é dar o primeiro passo firme para uma contratação de sucesso. Para finalizarmos o nosso tema sobre o DFD, vamos fazer uma última revisão. Pensem neste slide como um checklist final, uma verificação de qualidade antes de o seu documento seguir adiante. São 5 perguntas-chave que devemos nos fazer. Análise de demandas. A primeira pergunta é: ao elaborar este DFD, eu olhei para a foto completa, ou seja, eu considerei todas as necessidades da minha unidade. Isso é importante para garantir que não estamos fazendo vários pedidos pequenos e separados, quando poderíamos ter uma visão mais ampla e estratégica. Agrupamento de contratações. A pergunta é: nós verificamos se há outras contratações do mesmo objeto que poderiam ser agrupadas? Esta pergunta é uma consequência da primeira e é fundamental para evitar o fracionamento de despesa. Na prática, significa: será que outra área também não precisa do mesmo item? Se várias áreas precisam de canetas, por exemplo, é muito mais eficiente agrupar tudo em uma única grande compra. Contratações correlatas. Foram observadas as contratações correlatas e interdependentes que possam influenciar na contratação? Aqui a verificação é sobre dependência. Por exemplo, no caso de uma contratação de software, não adianta comprar o programa se não contratarmos o treinamento. Disponibilidade orçamentária. A pergunta é simples e direta. Há previsão de recursos suficientes para esta contratação na lei orçamentária anual? De nada adianta um planejamento perfeito se não houver orçamento para executá-lo. Viabilidade final. Depois de passar por todas as outras verificações, chegamos à pergunta final. A contratação é viável? Levando tudo em conta, a necessidade, o agrupamento, as dependências e o orçamento, este projeto faz sentido? Ele é prático? Se conseguirmos responder sim a todas essas perguntas, significa que nosso DFD está robusto, bem fundamentado e pronto para dar origem a uma contratação de sucesso. No terceiro módulo, iniciamos o estudo dos documentos que compõem o processo, começando pelo documento de formalização de demanda, vulgo DFD. Abordamos o que é o DFD, sua importância e como preencher esse documento. No próximo módulo, daremos continuidade na elaboração dos documentos, com o estudo técnico preliminar, vulgo ETP. Esperamos você lá!